Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara. Para iniciarmos a sessão solene, em outorga de placa comemorativa ao Ateliê Casa da Sogra e cartão de prata ao senhor Gilmar Del Barco Júnior, Dingos Del Barco, atendendo ao disposto no edital de convocação número 54 de 2015 e aos decretos legislativos números 27 e 28 de 2015, de autoria do vereador Batista de Souza Moreira, Batista Comunidade. Temos a honra de convidar para dirigir o trabalho da cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Antônio Aparecido Toniolo. Convidamos para secretariar os trabalhos a nobre vereadora, primeira secretária da Câmara Municipal de Osasco, professora Mazefa Varão. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Vereador Batista Comunidade, autor proponente. Doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, secretária de Educação, neste ato representando o prefeito Jorge Lapas. Nosso homenageado Gilmar Del Barco Júnior, Dingos Del Barco. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco os familiares do nosso homenageado, senhora Márcia Maria de Carvalho Del Barco, esposa, senhora Isabel Aparecida Ficiano, mãe, senhor Alfredo Lima Carvalho, sogro, senhora Maria do Rosário Carvalho, sogra, senhora Gabriela Del Barco, irmã, senhora Alessandra Del Barco, irmã, senhor Eduardo Vieira, cunhado, Cristiane Carvalho Vieira, cunhada, Eduardo Gonçalves Souza, cunhado, senhora Andréa Carvalho, cunhada, Conceição Maria de Carvalho, cunhada, Francisco José de Araújo, tio, Tânia Regina Ramaciotti, tia, Ademir Rodrigues Del Barco, tio, Leandro Pó e senhora Letícia Branco Dávila, compadres, Juan Del Barco Garcia de Lima, sobrinho, Maria Eduarda de Carvalho Vieira, Rebeca Carvalho, Sara Carvalho, Kimberly Cristina Carvalho Jimenez, sobrinhas, Ana Angélica Alves Araújo Cruz, prima, Diógenes Brito da Cruz, primo. E agradecemos também a presença do senhor Wellington Roberto Costa Silva, representando a Associação Cultural Casa Oca. Senhora Adriana Yuki, produtora do homenageado, senhor Rafael Montalvan de Carvalho, grafiteiro, primeiro aluno do Ateliê Casa da Sogra, senhor Adriano Evangelista, coordenador pedagógico do Centro Santa Fé e colaborador do Ateliê Casa da Sogra, senhor Eduardo Brunello, representando a Fundação Gol de Letra, Felipe Silva Macena, instrutor do projeto Vila Menck, e senhor Roberto Carlos Alves, engenho94.com, e aos amigos do nosso homenageado. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, o vereador Antônio Aparecido Toniolo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui à Câmara Municipal de Osasco, para a sessão solene. Rogamos às demais autoridades e pessoas aqui presentes, como mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes aqui da nossa mesa diretora de trabalhos. Declaro aberto a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos cantar o hino nacional e, em seguida, o hino da cidade de Osasco.
céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração, o movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana da arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana da arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira e um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da
brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Gostaria de agradecer a senhora Mônica Veloso, secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, que está presente. Nesse momento, solicito a senhora secretária, nobre vereadora Mazé Favarão, que proceda à leitura do edital de convocação número 54/2015 e dos decretos 27 e 28 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos, todas. Edital de convocação 54/2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em outorga da placa comemorativa ao ateliê Casa da Sogra e do cartão de prata ao senhor Gilmar Del Barco Júnior, Dingos Del Barco, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2015, às 19 horas, no plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, Osasco, São Paulo, atendendo aos decretos legislativos número 27 e 28 de 2015, de autoria do vereador Batista da Comunidade. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 15 de setembro de 2015, assina Jair Assaf, presidente. Decreto Legislativo número 27 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso 6 da Resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 8 de setembro de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 19/2015, processo número 5.605, de autoria do nobre vereador Batista de Souza Moreira, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre concessão de placa comemorativa ao ateliê Casa da Sogra. Artigo 1º. Fica concedida placa comemorativa ao ateliê Casa da Sogra pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade osasquense em nome do senhor Gilmar Del Barco Júnior. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 3º. A honraria de que trata o artigo 1º será outorgada em sessão solene, especialmente convocada para essa finalidade. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 8 de setembro de 2015, assina Jair Assaf, presidente. Decreto legislativo número 28 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso 6º da Resolução 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 8 de setembro de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 20, 2015, processo 5.654, de autoria do nobre vereador Batista de Souza Moreira, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo.
dispõe sobre concessão de cartão de prata ao senhor Gilmar del Barco Júnior, Dingos del Barco. Artigo 1º. Fica concedido o cartão de prata ao senhor Gilmar del Barco Júnior, Dingos del Barco, arte educador e grafiteiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Parágrafo único. Da honraria de que trata esse artigo, constarão os seguintes dizeres. Homenagem da Câmara Municipal de Osasco ao senhor Dingos del Barco, arte educador e grafiteiro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene, especialmente convocada para essa finalidade. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 8 de setembro de 2015. Assina Jair Assaf, presidente. Ofício número 442/2015, Gabinete Cultura. Osasco, 24 de setembro de 2015. Senhor presidente, agradecendo o convite e na impossibilidade do meu comparecimento na sessão solene desta data, em razão de compromisso anteriormente assumido, gostaria de parabenizar a indicação do senhor Gilmar del Barco Júnior, Dingos del Barco, para receber o cartão de prata de autoria do vereador Batista Comunidade, bem como a iniciativa dessa casa pela honrosa menção. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina Fábio I. Yamato, secretário da Cultura. Essa a correspondência a ser lida, senhor presidente. Agradeço a nobre secretária, vereadora Mazé. Quero agradecer a presença do secretário da Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco, senhor Gelson de Lima, que está presente. E, como já foi registrado, nós vamos novamente nominar aqui a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, senhora Mônica Veloso. Aos dois secretários, obrigado aí pela presença. Convido, nesse momento, o autor da propositura da entrega do cartão de prata ao Dingos del Barco e também da placa comemorativa ao ateliê Casa da Sogra, vereador Batista da Comunidade, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Queria saudar Toniolo, presidente. Muito obrigado por participar desse momento, né? A vereadora Mazé, muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho. A secretária Régia, não poderia deixar, né, de estar com a gente. Muito obrigado. Faz um trabalho muito magnífico na frente da nossa Secretaria de Educação. Muito obrigado. E ao Dingos, né, meu parceiro e meu camarada, a Mônica Veloso, secretária do Trabalho, o Gelson Lima, e a todos os familiares, né, os familiares do Dingos, né. Eu queria agradecer em público aqui também a toda a minha equipe, né, os meus assessores que contribuíram também para essa homenagem, né. A gente analisa assim as homenagens aqui na cidade e aí se vê muitas placas para doutores, não que eles não mereçam, né? Mas essa homenagem para o Dingos, ela é uma homenagem especial porque ele é mais que um doutor, né? Trabalha com a nossa juventude, educador, e eu sempre vi ele como um espelho nas quebradas, né? E é uma referência até para o nosso país, né? Porque é um cara que já viajou para várias cidades, né? Vários países aí, né, Dingos? Então, eu não poderia deixar de homenagear você pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E pena que na nossa cidade são poucos que são reconhecidos, né? Eu sei que aqui na cidade de Osasco nós temos vários talentos na arte, na música, em vários segmentos, e assim, às vezes o governo acaba
fazendo um pouco de vista grossa para esses talentos que nós temos nas periferias, nas comunidades. E o nosso prefeito, ele tem um olhar diferenciado para a periferia. Então, assim, eu acredito muito no que o nosso prefeito Jorge Lapa está fazendo agora com esse mandato dele, né? Eu acredito muito da forma que ele trabalha. E a gente quer desenvolver as melhores coisas para a nossa cidade. E o caso do Dingos é um caso especial, né? Porque a história dele por si fala tudo. O pouco que eu conheço ele, é um cara sério, né? Um cara que está praticamente em algumas comunidades assim, onde é muito difícil trabalhar a cultura, a educação. Então, eu vejo na Brasilândia, né, Dingos? Na Brasilândia, que é muito difícil trabalhar lá, a questão por causa do próprio crime, né? E você é um cara que é bem considerado, né? Lá mesmo, né? Graças a Deus, né? Por mérito mesmo, e é o que você sabe fazer, o que você faz com amor, né? Que é isso aí, nem o dinheiro paga, mas Deus vai sempre louvar você, entendeu? Vocês, a família, que eles, né, a família muito educada, sempre que a gente vai lá, recebe a gente bem pra caramba. E eu também acabo ficando emocionado, mas assim, era essa homenagem, Dingos, é de coração, tá? Deus que ilumine a sua vida, que você possa estar crescendo mais e mais. Futuramente pode ser até o nosso secretário de cultura aí, né? Assim, é um nome forte, né? Então, tipo assim, eu só queria desejar que Deus abençoe você mesmo, a sua família, que Deus dê muita saúde para o seu pai, para sua mãe e para toda a sua família. E pode contar comigo, entendeu? Qualquer dificuldade. E tamo junto e vamos que vamos, meu irmão. Boa sorte. Quero, nesse momento, após a fala aqui do Batista, emocionado, falando do projeto do Dingos, quero convidar aqui o Adriano Evangelista a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite para todo mundo, agradecendo por todos estarem presentes, porque acho que se tem um cara no município que merece as homenagens e merece o carinho, é o Dingos. Estou com ele junto há 15 anos e não houve um único dia desses 15 anos em que eu não me orgulhasse de estar do lado dele. Ilustres senhores presentes, meu querido amigo Dingos, quando somos crianças, somos um pouco de cada coisa. Artista, médico, jogador de futebol, cantor. Mas conforme crescemos, às vezes parece que a única saída é desistir dessas coisas. Mas com você não foi assim. Há 26 anos, você vem construindo um caminho em busca de justiça social, partilhando sonhos e ideais, descobrindo uma vocação. Mas nesses 26 anos, você se deparou com muito mais do que isso. Você descobriu uma missão, e sem dúvida, a mais nobre, ser educador. E o que é ser educador, se não lutar pela justiça social? Trabalhando com você, eu pude aprender que a justiça social somente será possível quando dissermos a verdade, calarmos a mentira e acabarmos com todo o abuso em que vivemos. Aprendi com você que a justiça social somente será feita quando, perante a corrupção, formos além da indignação e lutarmos por nossos direitos. Em um país onde levar vantagem soa mais inteligente do que outro ato, no cumprimento de sua missão, meu querido amigo Dingos, você jamais deixou de acreditar no ser humano, jamais deixou de acreditar em relações humanas pautadas na dignidade. Hoje estamos aqui em um espaço público e democrático, sustentado pela sociedade em que vive e trabalha nesse país. Sociedade essa que muitas vezes tem seus direitos violados. E este, como sendo um espaço responsável por pensar
a defesa dos direitos humanos, eu digo com tranquilidade que nenhum personagem caberia melhor nessa homenagem, senão você. Meus parabéns, meu amigo. Parabéns ao Ateliê Casa da Sogra. Parabéns, Dingos. Te amo, cara. Vocês viram que todos os discursos estão emocionados aqui hoje. Até o final nós vamos sofrer bastante aqui em Dingos. Quero convidar nesse momento o Rafael Montalvão de Carvalho a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Fico feliz, primeiramente, a grande homenagem e cabível homenagem ao grande Dingos, que, como disse o mestre Batista, que eu também quero agradecer muito, que ele está representando o poder público, ele está dando a voz que a periferia escuta faz tempo. A voz que eu escutei há anos. Eu fui o primeiro aluno do Dingos. Hoje eu sou um profissional, estudei, sou ilustrador. Anos depois o Dingos me procurou e falou: poxa, não tem um logotipo. E me deu essa nobre missão de criar um logotipo aos 26 anos de carreira. E eu me sinto feliz por isso, por ter essa capacidade de ter feito. E o que fazer quando um ídolo seu te procura para você dar identidade para ele? Eu coloquei nesse logotipo todo o amor, garra, luta, choro, sorriso, tudo que a gente passou junto. Tudo que ele passou por todos os alunos que ele teve. Porque se algum aluno dele não o tem como amigo é porque não quis. Esse cara foi pai, foi irmão, amigo, professor. Esse cara é o Dingos. E eu não tenho muito a falar, não sou muito bom com palavras, mas eu só quero agradecer ao Batista, que vem pelo poder público homenagear o nosso amigo e dar a ele o que é merecido e o que toda a periferia já sabe o que ele é. O que todo jovem sabe o que ele faz. Sabe onde pode encontrar. Em qualquer momento. E eu, como primeiro aluno, me profissionalizei. Hoje tenho minha oficina, tenho meus projetos, também sou arte educador. Sei as dificuldades que ele passa. E eu acho que essa placa não é só uma placa. É o reconhecimento de 26 anos de luta. É o reconhecimento de 26 anos de correria. É o reconhecimento de 26 anos de muita, mas muita batalha. Essa batalha não acabou. Na verdade, ela só está começando. E eu tenho certeza, tenho fé em Deus e tenho fé nesse meu amigo, que a gente vai olhar para trás e vai ver o dia de hoje como e o dia que foi o pontapé de uma revolução na nossa cidade. Muito obrigado. Quero convidar nesse momento o senhor Felipe Silva Macena a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna. Senhor não, é um jovem aqui. É jovem. Tribuna à sua disposição. Boa noite a todos presentes. Boa noite, Batista, Dingos. Faço das minhas palavras a sua, que o Dingos é um homem que revolucionou Osasco com o seu jeito de educar, a sua forma de ir para cima, de vencer, de querer mais, sempre mais. E transformou um pequeno grupo de
de meninos que não tinha nada para fazer, vivia largado na rua, e transformou esses jovens em, vamos se dizer, profissionais na arte do grafite, né? E hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu sou grafiteiro graças a esse mestre aqui, o Jingles Del Barco. Sou muito grato a ele, porque ele me ajudou muito na minha convivência, com a minha família, com os meus amigos. Ele sempre foi educado, sempre ensinou a gente a ser educado. E é isso aí que eu tenho para falar dele. E, Jingles, o que você precisar, eu sempre falei, vou estar com você até o fim. E o que precisar aí, todos os alunos, eu digo pelos alunos, que nós sempre estaremos presentes junto com ele. Graças a ele, eu sou o que sou hoje. Muito obrigado, Jingles, pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela oportunidade. E eu faço das minhas palavras a dos meus amigos que estão lá fora. Muito obrigado a todos. Convidar nesse momento o Leandro de Função, o rapper, que vai também fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite aos irmãos e às irmãs, os manos e as minas. Em nome da primeira casa de hip-hop da cidade de São Paulo, Malcolm X, em nome da Zulu Nation, King Nino Brown, Shoreline, Bad, Banks, representando aqui uma boa parte do movimento hip-hop do Brasil. É uma satisfação e uma honra saber que nosso amigo, nosso irmão Jingles está sendo homenageado. Acho que é muito pouco. Acho que o que a cidade reconhece do Jingles ainda é um evento muito pequeno, porque o hip-hop tem quase 30 anos de contribuição para as periferias, para os pretos, para os excluídos, para as pretas, para os movimentos LGBT, para os presidiários, para os favelados. Então, o movimento hip-hop com o grafite, que expressa nas cores as suas inúmeras mensagens, está muito bem representado pelo Jingles. Eu acho que Osasco tem que avançar nesse reconhecimento da arte de rua, da cultura de rua. E esse momento importante, eu acho que precisa de ter mais a nossa cara, né? A cara da periferia, a cara dos que estão vindo do trabalho, do trem lotado, dos busão cheio para cá, dos meninos que fazem rima, dos que grafitam, dos que dão moinho de vento e giro de costas, dos que militam escrevendo poesias nos sarais. Enfim, é uma noite para se celebrar. Jingles, parabéns, saúde, prosperidade. A história do hip-hop nacional se abrilhanta com mais essa página escrita. E Osasco está de parabéns por ter esse irmão, que é uma referência no grafite, não só da cidade de Osasco, e nem só do estado, mas do hip-hop nacional. Então, é necessário que todos estejam satisfeitos e conheçam profundamente mais a história do hip-hop nacional. Certo? Valeu. Paz a todos. Vida longa. Quero convidar nesse momento... Então vamos convidar aqui, entre os dois gêmeos aqui, Anderson e o André, b-boy e educadores, para fazer uma saudação. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui, de grande emoção, poder falar desse cara. Eu não posso nem falar dos familiares, que já moram no meu coração há muito tempo, mas a minha história com o Jingles começa por volta de 2000. A gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto chamado Viva Cidade, e esse projeto Viva Cidade levava o grafite, primeiramente, né? E por ele ser uma pessoa de grande coração, ele gostaria, sempre foi um sonho da gente,
poder falar da cultura hip-hop e os seus elementos. Então, desde quando a gente começou a frequentar uma estação no centro de São Paulo, metrô São Bento, sempre foi de grande união os grafiteiros e os b-boys, e os rappers e os DJs. Então, a gente tem uma história muito linda na cidade, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar em diversas comunidades, em diversos bairros, e foi muito gratificante esse momento. E de lá para cá, toda a minha referência e toda a minha bagagem como educador, eu devo a essa figura super importante, Dingos. É uma honra enorme estar aqui com você, fazer parte desse momento, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos ainda. Então é uma honra e não tinha como não vir e falar algo sobre você. Não só como arte educador, mas como ser humano que olha as pessoas como potencialidades e como agentes multiplicadores. Não é isso aí, meu irmão? Dingos Del Barco. Difícil, cara, falar de você sem não rodeá-lo de valores que são rasgados à nossa frente todos os dias. Você é um ser humano único e singular. Aqueles que o rodeiam sabem do tamanho do seu coração. Difícil, cara. Meu coração aqui estremece de alegria de saber que a cidade está hoje homenageando você. Você é o meu grande amigo e grande parceiro. Se alguém dos que estão aqui sabe valorizar realmente o significado da palavra amizade e todo o poder que nessa palavra ela representa, está representada na figura do Dingos. Eu só tenho a agradecer nessa minha trajetória, nessa minha jornada de arte educador e de todas as coisas que aconteceram comigo, de eu ter tido do meu lado uma pessoa de grande coração e hombridade. Se vocês valorizam a palavra amizade, reconheça e ache na pessoa do Dingos um grande adjetivo disso. Obrigado, Dingos, por existir, cara. Só por você existir. Eu tenho certeza que todos os jovens que passaram pelas suas mãos, nesse exato momento, são alegres, são felizes, porque passaram na mão de um grande homem cheio de valor. Obrigado, meu amigo, só por você existir. Obrigado. Continuando os depoimentos, agora vamos passar aqui à nossa Casa Legislativa, convidando aqui a professora Mazefa Varão, que nesse ato secretaria esta sessão, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, meu colega vereador, que preside, Toniolo. Boa noite ao Batista, proponente. Boa noite à Régia, que aqui representa o prefeito Emílio. Boa noite ao Dingos. Perdão, falei errado, né? Pois é, que eu... Ao prefeito Jorge Lapas, que foi o herdeiro do prefeito Emílio, está dando continuidade a tudo que fizemos lá, que foi feito. E ao Dingos. Eu não sabia que era Del Barco. Chique, hein? Então, o povo brasileiro tem uma característica que eu acho que o Dingos condensa bem. Tá? É aquele de que quanto mais aperta, mais resiste. E que quanto mais resiste, mais avança e mais ocupa. Nós vimos isso no começo do século passado, com a Chiquinha Gonzaga, uma mulher arrojada, que quebrou paradigmas, que quebrou modelos, que quebrou padrões, porque queria ser feliz na sua arte, que era a música. Nós vimos na Tarsila do Amaral, uma artista plástica,
tá? Que também foi vilipendiada, ela e mais a... Agora esqueci o nominho dela. Bom, enfim, do modernismo, que por fazerem a arte moderna que refletia a história do Brasil, também foi vilipendiada, também foi criticada e rompeu paradigmas. Nós temos a Tropicália da música, com o Gil, com o Caetano, que também inventou, e como inventou. Tá? Temos a Bossa Nova, que até hoje a gente nem consegue definir muito bem o que é, né? Mas que também inventou, que também criou, que também fez. E temos o Jingles, tá certo? Que, incorporando o educador, busca romper paradigmas e romper barreiras. Busca romper a barreira da moldura de um quadro, busca romper a barreira da educação numa sala com carteiras, num espaço programado, busca romper paradigmas quando incorpora a música, o hip-hop, o rap e todas essas manifestações que eu não acho não que seja a cara da periferia, a cara do Brasil. É a cara do Brasil, não é a cara da periferia, não. Então, ele condensa tudo isso. Tá? E é um cara que tem história mesmo em Osasco. Eu me lembro que a gente, no comecinho do século, né? Chique falar o século, né? No começo do século, a gente trabalhou bastante junto. Tá? Também rompemos barreira, ocupando escolas, levando isso para escolas, quando a grafitagem ainda era chamada de pichação. Tá? Estávamos lá. Eu só assistindo, porque a minha praia é outra, mas eu aprecio muito as praias que buscam a liberdade e a felicidade. Tá? Tivemos várias experiências nessa ação do educar, e o educar para libertar, para emancipar, para crescer, nessa educação de romper barreiras para a plenitude humana, e uma educação que, inclusive, mais do que nunca se faz necessário. Mais do que nunca. Tá? Foi falado de direitos humanos aqui, e o Jingles, com a sua prática, com a sua ação, com o seu exemplo de vida, corresponder a uma dessas bandeiras. Eu não me lembro, eu já tenho alguns quilômetros rodados aí na vida, mas eu não me lembro, fora a ditadura, de ter visto um período tão conservador, tão retrógrado, tão reacionário como o que nós estamos vivendo agora. E tenho certeza que tudo aquilo que o Jingles e os grafiteiros, e os de hip-hop, e os de rap, enfim, toda essa explosão de criatividade típica do povo brasileiro, característica do brasileiro, eu tenho certeza que não vai se calar diante disso. Tenho certeza que não vai se calar diante de chacinas, eu tenho certeza que não vai se calar diante dessa coisa que é esse estatuto da família, aí, que estabelece a família na coisa mais antiquada que tem, mais desatenciosa das crianças, que a gente tem que proteger. Tá? Que estabelece padrões para as escolas, que são bancários quer dizer que só fica no banco, que não avança, que fica tapadinho, fechadinho. Eu não tenho dúvida, Jingles, que cada vez que você pega um spray, que você pega um pincel, que você pega qualquer instrumento que você queira utilizar para fazer a tua arte, você está reagindo, resistindo a esse conservadorismo. Qualquer momento que você externa um conceito para os seus alunos, você estimula os seus alunos, os seus criadores como você está resistindo a esse conservadorismo, a esse retrocesso que ameaça a nossa criatividade, que ameaça a nossa espontaneidade, que ameaça o nosso afeto, a nossa vontade de abraçar, de nos confraternizarmos. Porque é tudo isso que eu vejo quando eu vejo uma grafitagem. Eu vejo vida, eu vejo emoção, eu vejo pulsação. E não sabendo nada, mas buscando poder apreciar tudo isso, eu quero dizer que não é você que é homenageado só aqui.
é a sua representação dessa alma brasileira criativa, inventiva, pulsante, e que tem que continuar. E que os poderosos vão tentar incorporar, aliás, já tentam, né? Vão tentar capitalizar, cooptar, trazer para si e doutrinar e domesticar. Porque é doutrinação e domesticação que querem fazer com a nossa criatividade. É doutrinação e domesticação que querem fazer com que a gente fique no lugar que a gente está para que eles continuem no lugar onde eles estão. Aproveitando, explorando, abusando, tá? Fazendo valer o poder que possam ter, que é um poder que vai embora uma hora. Vai embora. Vai embora. Tá? E é por isso que nós vamos nos manter vivos. É por isso que nós vamos nos manter vivos com Ele. É por isso que nós vamos nos manter vivos com a nossa tribo, com a nossa galera, com a nossa turma, com o nosso grupo. Porque é isso que faz as coisas avançarem. Foi dito aqui que você é um revolucionário. Revolução nunca termina. Nunca termina. E aí, herdeiros, alunos, primeiros, segundos e terceiros alunos, a continuidade da revolução vai estar na mão de vocês também. Tá? Vai estar na mão de vocês. Porque se você não tem a continuidade, se em algum momento há uma mudança, há um bloqueio, há uma reversão, algum dia a gente recupera. Tenho certeza disso. Mas demora um pouco para reconstruir. Então, é importante não deixar a peteca cair. É importante não ter paradas, não ter retrocessos, não ter voltas, não ter atrasos. E isso vai estar na mão de vocês, de cada um de vocês. Vai estar na mão do Felipe também. Aí de todos os outros Filipes, Adrianos, Marcelos, Cláudio. E a mulherada não faz grafite? Cadê? Nome? Andréa. Só Andréa? Andréa, mas só a Andréa? Ninguém mais, nenhuma outra mulher aqui faz grafite? Tem muitas mulheres. Acho muito do bom que tenha. Acho muito do bom. Então, eu queria, assim, aproveitar que, bom, ele me conhece, né? E queria dizer que essa energia tem que ser unificada com algumas outras. Existe em Osasco um movimento em defesa dos direitos humanos que está se organizando para realizar uma conferência regional de direitos humanos aqui. Se eu não estou enganada, a reunião é amanhã. Tá? E eu acho que, mesmo que não possam participar da reunião de amanhã, a gente tem que considerar que nós estamos juntos em mais essa luta, em mais esse combate e em mais esse abraço afetuoso, carinhoso e criativo que pessoas como o Dingo podem nos dar. Parabenizar o Batista, agradecer a honra que me deu de secretariar isso e desejar a todos que saímos daqui com um pouquinho do Jingles, sabe? Com um pouquinho dessa criatividade que só nos faz mais humanos, mais felizes, principalmente mais brasileiros, porque esse país é nosso. Muito obrigada. Parabéns, Chico. Quero, nesse momento, convidar a nossa secretária da Educação do nosso município, a Régia Maria Gouveia Sarmento, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, neste ato representando o nosso prefeito Jorge Lapas. Boa noite a todos. Queria aqui agradecer à mesa, né, ao Batista, que me convidou para este evento, o Toniolo, a professora Mazé e o Jingles, que eu só conheço de nome e de ouvir falar. Mas fiz questão de estar aqui. Fiz questão de estar aqui por quê? Porque, como parceira e como acreditando no prefeito Jorge Lapas, que está fazendo esta mesma homenagem, homenageando os mais simples, porque esta casa sempre homenageou aqueles que tinham o diploma, aqueles que eram os grandes. E
agora passou a homenagear quem merece de fato. Porque eu vim aqui, porque eu acredito piamente que fazer trabalho social, certo, não é uma tarefa fácil. Então, todas aquelas pessoas que abandonam, em tese, sua vida para pensar no outro e pensar na melhoria do outro, como fez o Dingos, e está fazendo há 26 anos, é digno de muitas homenagens, certo? Muitas. E eu espero, Dingos, que essa seja a primeira de todas que você merece, porque trabalhar com jovens, tirar os jovens dos caminhos errados, né, e trazê-los para uma profissão, para um conhecimento, é um motivo de grande orgulho. Então, eu parabenizo você, Batista, por homenagear o Dingos, porque esta tarefa não é fácil. É uma tarefa que exige da gente muitos dias de sono perdido, muita luta, muita briga por patrocínio, muita busca de recurso, e não é para todos, isso é para bem poucos. Então, parabéns, Dingos, para você fazer a diferença na vida de todos esses jovens durante todo esse tempo. Parabéns. Quero solicitar, nesse momento, a nossa secretária, a vereadora professora Mazé Favarão, que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa e do cartão de prata a serem entregues. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo ao ateliê Casa da Sogra pela dedicação aos trabalhos de inclusão social e a consequente formação do caráter humano em crianças e adolescentes. Ateliê Casa da Sogra, Osasco, 28 de setembro de 2015, assinam Jair Assaf, presidente, Batista de Souza Moreira, Batista Comunidade, autor proponente, Maria José Favarão, professora Mazé, primeira secretária, João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. Câmara Municipal de Osasco, homenagem do Poder Legislativo ao senhor Gilmar Del Barco Júnior, Dingos Del Barco, pelo trabalho de inclusão social e da valorização humana através da arte urbana. Osasco, 28 de setembro de 2015, assinam Jair Assaf, presidente, Batista de Souza Moreira, Batista Comunidade, autor proponente. Agradeço a senhora secretária, e chegando à razão desta cerimônia, eu quero convidar o nobre vereador, autor e proponente desta homenagem, vereador Batista Comunidade, os demais membros da mesa, a professora Régia e também a professora Mazé, para que, juntamente com essa presidência, nós possamos fazer a entrega, primeiro, da placa comemorativa e, em seguida, do cartão de prata ao senhor Gilmar Del Barco Júnior, que popularmente é o Dingos Del Barco, tá bom? Então, vamos primeiro entregar, portanto, a placa comemorativa à entidade.
bela placa. E o logo muito bonito. Quem desenhou realmente estava inspirado. E o nosso artista aqui da Câmara também, que ajudou a colocar, né, Eudes? Fazer aqui, nessa placa, colocou. Ele quem colocou na placa o logo, ficou muito bonito. Parabéns. Quero, nesse momento, convidar o senhor Gilmar Del Barco Júnior a fazer uso da palavra, colocando à sua inteira disposição a nossa tribuna. Dingos Del Barco. Bom, boa noite à mesa. Mazé, boa noite. Régia, Toniolo, meu irmão Batista. Falo meu irmão Batista, vou começar por ele aqui, vou ser bem breve aí, porque o pessoal trabalhou bastante. Boa noite a todos, meus familiares, meus amigos. Meu compadre que chegou ali agora. Bom, eu vou no momento certo aí falando de todo mundo aí, porque eu tenho quanto tempo? 5 minutos? Não? Nós estamos no poder, nós é a voz, né, mano? Nós é a voz, chegamos. Bom, vou começar por onde eu começo. Bom, vou começar aqui um minutinho só, porque estou muito nervoso, eu não vim pensando em nada. Hoje é um dia assim que eu trabalhei bastante. Falei para minha esposa Márcia, falei que hoje é um novo casamento aí com a arte e educação, com grafite. É muito difícil para nós, que, como a Mazé disse, assim, são séculos usando isso, né? E tem todo um investimento na tecnologia agora no spray. E quando eu conheci isso aqui, através de pessoas, eu tive muitas percas, né? Quem me apresentou um spray foi o Vermelho, o Ney, o Red, lá do Piratininga, Flamboyant. Então, assim, eu lembro de todos. Primeiro cara que me apresentou uma lata de spray era um pichador, cometeu o crime, foi preso na época do Carandiru. Né? Lembro a última vez que eu encontrei com ele. Pena que o Xamã não está aqui. O Xamã é irmão do DEM 2. A última vez que eu encontrei com ele, estava na portaria do Flamboyant, onde mora a Ana e o Diógenes ali, meus primos. Eu estava ali sentado, era meia-noite, eu tinha um programa pirata lá na New Balance, Reg Sunsplash. Então o Dingos aqui fez bastante coisa junto com o Xamã. Uma pena que o Xamãzinho não está aqui. E aí aparece o Ney na saidinha lá, Dia das Mães. E aí eu pude proporcionar para ele, eu e o Xamã, poder tocar na rádio. Porque ele ficou muito tempo preso. Ele sobreviveu lá à chacina, lá, o massacre do Carandiru. E quando ele saiu, ele perdeu sua vida. Ele teve esse momento com a gente lá, que Deus o tenha. Né? Tá no caminho dele, ele fez as causas negativas na vida dele e colheu. Mas, para mim, ele é um primeiro cara que estimulou eu a conhecer o spray. Minha relação com o desenho vem desde a época da infância. Tive uma infância meia... Morei em porão, nunca morei em favela, tal. Morei em porão, favores na casa das tias, que tem muita honra. E foi ali que eu aprendi a ser uma pessoa do bem. O seio familiar, né? Então, devido a algumas ausências, o desenho é o que salvava aí a minha infância e da minha irmã Alessandra, minha companheira aí do Rapsode, né? Nós ia pro rap e tal. E aí, minha diversão era desenhar, não era ficar falando, não. Hoje eu sou um orador, na modéstia aí, devagar, né? Não sou igual um MC aí que tem vários aqui na casa, vários monstros, vários rappers. Mas eu tenho que orar, né? Eu tenho que falar. Com a juventude eu procuro manter, até eu ter uma confusão, assim. Cheguei a 40 anos, fiz uma reflexão, falei, caramba, mano. Uso bermuda, tenho tatuagem. Quando eu pego a lata de spray, eu sonho. Muitas pessoas que me olham acham, puxa, aquele cara ali, não sei não. Não tenho problema com a polícia, que eu sou branco, olho verde. Mas eu sou negão, né? Eu sou negão. Negão por quê? Porque eu compatuo da dor.
né? Recentemente nós tivemos uma chacina na cidade de Osasco. Esse massacre vem acontecendo nas periferias, no Brasil. Quando eu vou para uma viagem, minha primeira viagem, quem proporcionou isso foi o Eremim, a Associação Eremim, a Mônica está aqui. Trabalhei junto com a Mônica há 8 anos, sou sócio fundador da associação, lá que eu conheci o Adriano, lá que eu conheci a minha esposa, e lá que eu viajei de avião pela primeira vez. Lembro até hoje, eu fui para Porto Velho, Rondônia. E ali, meus amigos, eu tive a certeza que, assim, sempre trabalhei aqui em Osasco, nunca trabalhei em prol do Ibope, da fama, nunca foi meu objetivo, não. É que o grafite, para quem não sabe, tem que circular na cidade. Porque você tem que achar um muro. Então, da época que eu comecei em 89, pela primeira vez que eu pichei, mas eu não sabia que era pichação, porque o Ney não falou, nós vamos pichar o muro. Nós vamos escrever no muro, aquela coisa de escola mesmo, Walter Negrelli. E aí, quando eu vi a fumacinha do spray saindo do muro, assim, subindo assim, umas 7 horas, 8 horas, eu olhei aquela fumaça preta assim, do muro, me apaixonei por isso aí. Porque foi tão prazeroso fazer aquilo, que aí estava na presença do Mariatti. Hoje ele não pôde vir também, porque ele trabalha, ele é segurança. Falei, Mariatti, você tinha que colar lá, o Gilberto Mariatti. Gilberto, ele vai ver depois esse programa aí, por isso que eu tenho que falar. Eu era amigo do pai dele. Aí ele falou, eu tenho um filho meu que desenha. E aí fomos se reunindo. E o Gilberto foi o primeiro cara a pichar, só que ele não gostou. Ele falou assim, não vou para isso não. Eu falei, mas eu vou. Aí corri de lixeiro, ambulância, polícia, bandidos, né? Cara que passa, que não gosta da pichação. Mas, para mim, aquilo era uma expressão. E aí, quando eu vou para a escola hoje, quando eu vejo assim as reclamações das professoras, diretoras, coordenadoras, porque o menino pichou a carteira ou o banheiro, o maior fantasma da escola é a pichação no banheiro. Até hoje eu escuto isso. Aí eu falo, é um processo do jovem poder se expressar. Isso aconteceu na caverna, aconteceu em todos os tipos de lugares. E aí nós estamos nessa luta para poder mostrar para essa sociedade que tem que ser mais justa. Esse é meu papel. Na escola, o aluno tem que ser chamado pelo nome, não pelo coisinha, monstrinho. Eu dava trabalho para mim ter a presença da minha mãe ali do lado. Eu descobri isso quando eu fiquei adulto. Porque a mãe sempre trabalhou. E eu não tive um momento... A boa sorte que meu sobrinho está ali, o Juan, tem de estar participando aí. Minha mãe está participando da formação dele, da educação. Descobri também que a minha avó, a Margarida, ela era uma educadora. E aí nós descobrimos aí na história da família, que eu não tive o prazer de conhecê-la, e nem minha mãe, porque ela faleceu quando minha mãe tinha 5 anos. Minha mãe está aqui. 1 ano de idade, exatamente. E aí, as tias, as pessoas mais velhas da família, eu sempre dei muito valor a isso, de sempre ouvir o mais velho, sempre respeitar. Aí falou para a gente, sua avó era educadora. Ensinava as pessoas a escrever e ler. Não vou falar difícil, não, porque eu não gosto. A língua é nossa, nós vamos falar da simplicidade, só para descontrair aqui. Então, está no sangue. Eu descobri que eu tinha esse dom de poder ensinar na simplicidade, na linguagem dos jovens, quando eu me deparei com a ausência do Estado. E aí eu ajuntei com o pessoal DJ Asa, Soneca e Anderson, que também não está aqui. O Anderson, o Asa está, que eu vi. Nós resolvemos fazer umas ações. E a primeira escola que eu fui fazer essa ação foi no Siqueira, onde eu estudei meu primeiro ano e repeti, porque não ia para a escola, né, mãe? Tinha lá a tiação, que também não está mais aqui, mas meu tio Ademir está ali, Ademir Del Barco. E é um orgulho carregar o Del Barco, é uma origem espanhola. E aí a família espanhol é bravo, né, meu? Então, mestre olhava, você tem o nariz... Você tem o olho dos Del Barco, mas o nariz lá da família da sua mãe, com muito orgulho também. Baiano, índios. Então, estou falando um pouco assim de várias coisas até chegar no Walter Negrelli. Então, assim, quando eu comecei a escrever em tudo que é lugar. Nas escadas do prédio, no banheiro, no carro, parede. Eu escrevia com giz de cera, canetão.
tinta spray, látex. Látex veio depois, tá? Porque era cal mesmo. Aí tinha... Em 91, eu ingressei na União Osasco, com muito orgulho sou hoje ainda. A União Osasco é uma grife de pichadores, só que não são atuantes mais, são aquela velha guarda da pichação que tenta orientar, tenta fazer alguma coisa pelo esporte. Sou do Notáveis, é uma grife também. Isso demonstra assim que... Porque a União Osasco ela me expulsou da pichação. Porque quando eu ia pichar, nós fazíamos o planejamento. Né? Eu fazia o planejamento. Nós vamos pichar isso. E tinha muito desenho. Os caras falaram, meu, não dá para fazer isso. Porque você tem que fazer e sair correndo. Eu falei, puxa, mas... Tanto é que a União Osasco tem logo também. Foi aí que eu vi que... Aí o Max da União Osasco falou, ó, Dingo, você tem que ir para o grafite, cara. E aí eu tive uma oportunidade na escola, no Walter Negrão, a Dona Cida. A Dona Cida era do PT. E em 91, nós fundamos a Associação de Grafiteiros Osasco e Região. Andava com 12 grupos de skate, grafite. E comemoração dos 100 anos da Paulista, eu pintei lá, a convite do Juneca, um dos primeiros pichadores e grafiteiros, que foi caçado pelo Vassourinha, que agora eu esqueci o nome dele. Quem lembra do Vassourinha? Jânio Quadros colocou a polícia atrás do Juneca, Pessoinha, para caçar eles, né? Então os caras eram resistência e convidou a gente para poder presentear a Avenida Paulista, também o túnel do Ayrton Senna. Então, assim, desde a minha trajetória, assim, do início, eu sempre tive muita boa sorte de receber convites, entender as oportunidades e não desistir, né? Então, eu fui indo. Em 91, nós vimos que não era o momento de ter uma associação, porque nós não tinha nem trabalho, tinha que andar muito a pé. Mas ali eu já dei entrevista para o Diário, ali eu já falei, puxa, eu já fui reconhecido por uma coisa, pelo simples fato de fazer um grafite. Meu primeiro grafite eu lembro até hoje, que foi sobre a seca do Nordeste, que tem a ver com o tema hoje. Eu estudei até a 8ª série, eu sempre falo isso para os alunos, mas não com um sentido, puxa, que coitadinho do Dingos, eu estudei. Não. Eu optei por estudar até a 8ª série, e aí o que me deu essa bagagem cultural e educacional foi a rua. Tenho 26 anos de rua com muito orgulho, e tive vários momentos que tem que me anular. O que é anular? Puta, não pintar em tal lugar, não realizar meus sonhos, né? E meu sonho mesmo eu vi aquela placa ali do ateliê. Meu sonho é ter um centro cultural na Quebrada. Esses dias eu fui no teatro, nós fomos maltratados pra caramba. Eu, minha sogra, meu sogro, a Márcia, a Com. Nós fomos no teatro, olhei aquilo e falei assim, por que fizeram esse teatro lá? É o Teatro Renault, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí trata o pessoal da periferia desse jeito, né? E aí eu falei, por que numa quebrada não pode ter um teatro desse? Por quê? Eu fico me perguntando para isso. E aí eu olho assim, minha conta bancária sempre negativa. Aí eu falo, puxa, o que eu tenho que fazer para conseguir ter um teatro na minha quebrada? Que é o Rochidale ali, Vila Airosa. Vila Airosa, né, sogra? Vila Airosa. Nós moro 13 anos lá na casa da sogra, não tem nem casa. Então, fico pensando assim, também nem ligo para isso, porque meu sogro tem, então eu uso dele. Porque meu objetivo é ter um teatro, eu imagino uma arena. Eu passo naquele parque do Rochidale, eu fico pensando, eu falei isso pro Lapas. Eu chamo de Lapas, que é meu truta. Falou, Lapas, e falei isso eu vou chegar na Dona Glória, que foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Dona Glória Giglio. Ela estendeu a mão, chegou... fui eu, dei 2 ali, ó. Em 2000, ela falou assim, junto com a Isilda, e o Fiore Orlandi, que é meu padrinho, Fiore falou, pô, mano, eu fui fazer um censo cultural. Eu vou terminar já, pode ainda falar? Eu fui fazer um censo cultural, que eu não sabia que era isso. Eu falei, vou lá fazer esse censo aí. Aí quem me atendeu foi o Fábio Amato, que hoje é o secretário de Cultura. O Fábio Amato, ele era o secretário lá de ficar atendendo as pessoas. Uma pena que ele não está aqui. E aí ele olhou assim, ele que me entrevistou. Quem é você? Sou o Gilmar do Barco Júnior, Dingos, tal. Pá, faço grafite tantos anos. Aí ele falou, pô, você tem como provar isso? Eu falei, tenho meus desenhos, tenho foto. É isso? Aqui?
natural, tá? Que eu estou emocionado. Aí o Fábio fez a entrevista e chamou o monstro. Para quem conhece aí, ó, Dynamic Legs, Ghetto Freak, Joe Robotic, o Fiore. Fiore veio com aquela tranquilidade, meu padrinho em ambos os aspectos. Ele é padrinho de casamento e padrinho na arte e educação. Ele veio, desceu lá, me atendeu e fez uma proposta. Aí eu falei para o DEM, nessa época eu estava morando na Vila Jaguara, né? Tinha uma banca de jornal, fui jornaleiro também, trabalhei no McDonald's, fui ajudante pedreiro, trabalhei com meu pai, até me descobrir que eu já sabia disso, mas a família não entende isso. Ela vai entender depois. Ela fala, você era artista, né? Gosta de acordar um pouco tarde, às vezes fica viajando, né? Não é que você fica viajando, imaginando o que você pode fazer com a criatividade. Às vezes você tem que desenhar de madrugada, né, esposa? Tem que entender isso também. Que o artista tem essa necessidade de, às vezes, ficar quieto, desenhar, sonhar, realizar. Os meus projetos eu começo pelo nome e desenho. Depois que eu vou escrever objetivo, missão, visão. E o Ateliê Casa Só começou com isso. E o logo tem um telhadinho para poder receber todo mundo ali com o maior conforto ali. É uma simbologia, né? É para poder acolher as pessoas mesmo, atender, receber com dignidade, respeito, e é isso. Então, e aí eu falei pro DEM, eu sempre coloco os caras na fria, né, mano? Eu falei, DEM, o DEM é um cara que me acompanhou assim, eu andava com o Xamã, o Dingos era uma grife também, uma CRIO, né? Já entra nesse contexto de, para quem não sabe, é grupo, né? CRIO, grupo. E aí o Xamã falou assim, tem um irmão aí que quer desenhar muito. Eu falei, pode pôr ele para desenhar, tô o spray aí. E foi no nosso evento lá no Canaã, que aconteceu numa MF. E aí nós fizemos lá agenda de pichação, tivemos grafite, mágica para as crianças, sempre pensando nisso, que foi o evento que nós fizemos depois do Siqueira. Minha atuação é na escola, porque eu fui um projeto errado na escola, porque eu não consigo fazer as mesmas coisas sempre. Assim, rotina, não consigo. Tanto é que eu trabalho em 3 lugares hoje, porque eu não consigo muito essa questão de ficar convivendo sempre na mesma coisa. Então, sou um cara assim, né? Eu não consigo iniciar um curso e terminar ele até o final. Não consigo. Eu vou mudando, a minha cabeça vai mudando, eu vou criando as coisas, e tem que mudar. Eu percebi isso. Eu dou aula há 15 anos, desses 26 anos, e aí você tem que... Tá o funk agora, mas, como nós vamos dialogar com essa juventude? Tem vários fatores na quebrada, né? Então, hoje eu trabalho aí com pessoas maravilhosas que me permite a poder me reinventar. Não é recomeçar, não. É você se reinventar, que são essas pessoas que estão aqui. A Mônica, sempre nós tivemos uns atritos, tivemos muita coisa, mas criamos muita coisa junto, né? Chegamos a ter núcleos de hip-hop, onde o André, o Leandro Pó, que está aí, meu compadre, meu queridão, fizemos o trabalho, pudemos realizar semanas de hip-hop. A dona Glória Giglo também, ela não está entre nós, né? Foi uma perca que eu tive muitas percas, assim, não sei porquê. Eu até sei. Tem a ver com vidas anteriores, vida futura. Tem pessoas que entram na sua vida para dar um rumo. Essas percas eu tento ver como ganhos também, né? Porque, pude agradecer. Eu estou tendo muita boa sorte, assim, no sentido de poder estar com a pessoa e agradecer em vida. A dona Glória foi um exemplo desse. Esses caras me procuraram, né? O Reinaldo está aqui. A dona Glória vai dar uma palestra lá em São Paulo, em Santos. Desculpa, estou muito nervosa. E ela queria um depoimento seu. Ela quer saber como que você está, depois de 8 anos, 8, né? 2 mandatos do Emídio. 8 anos. Após 8 anos, eu não tinha notícia dela, nem ela de mim. E estava 8 anos no Eremim e ela na corrida dela. Aí eu falei, eu gravo o depoimento, mas eu gostaria de falar isso em vida. Aí foi eu, Roberto Carlos, lá, no meu queridão, que está lá no fundo, lá, está com a mão assim, ó. E desci lá para Santos e agradeci ela em vida, né? Falei, dona Glória, muito obrigado, porque é a primeira pessoa que me deu trabalho. A segunda foi a Mônica, aqui com a Associação Eremim.
Agradecer o pessoal da Fundação Gol de Letra que está aí, que me proporcionou ir para a França. Eu trabalho hoje com ex-jogadores, o Raí Oliveira e o Leonardo. Isso. Aí eu levei 10 jovens lá para a França. Conheci isso aí, o Leonardo. É que eu não tive o prazer de conhecê-lo. Quando eu fui lá, eu estava de férias, estava no Brasil. Eu estava lá, aí fui no PSG, coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. O Louvre, quando eu vi o Louvre, e aí que eu voltei com a certeza que nós devemos investir na cultura. Porque jovens que estão no processo da Fundação Gol de Letra, há 11 anos, 15 anos tem a fundação, e quando foi para a França, não sabia a importância de um museu. Aí eu fiquei analisando, né? De quarta-feira, os professores pegam os pequenininhos, o tamanho da minha sobrinha, tem um monte aqui, e levam para o museu. Então, vai iniciando essa questão cultural, esse amor. Quando o Kassab ele criou a Cidade Limpa, nós fizemos uma comissão de grafiteiros e eu fui o único de Osasco a ser convidado para conversar lá com o André Matarazzo. Um cara monstro, né? Monstro no sentido intelectual. E ele veio, por que o pessoal picha o monumento? Eu falei, porque para a periferia é um monte de pedra. Me desculpa falar isso. Por que o poder público não pega, não coloca um ônibus aqui na quebrada e leva lá e apresenta o Brecheret? O Brecheret fez isso, essa obra é isso, aquilo. Por que não faz isso? E eu falei para o Lapas, o ano passado, quando eu recebi o pessoal da França, já vou terminar, que nós deveríamos sim fazer iniciativas como o ateliê, não custa nada. Pegar os empresários da cidade, estimular isso, precisamos estimular isso, Batista. Toniolo, Mazé, estimular. Ter um espaço, fazer um acervo, que acho que é isso que nós vamos fazer com a Casa de Hip Hop Osasco, que vai ser inaugurada em novembro. Nós vamos fazer isso, pegar o acervo, pegar as pessoas que estão produzindo, pegar o DEM aí, tem um monte de menino aqui, um monte de menino que desenha, vamos decorar essa casa, vamos jogar cor. Eu acho que o poder público tem essa facilidade de conversar com os grandes empresários que tem na cidade. Nós não conseguimos acessar isso. O ateliê, eu que banco, né? Eu vendi um meu Opala 82, que era meu sonho ter um Opalão. Quando eu consegui, eu olhei, eu fui para Cuba, eu e a Márcia. Vamos estudar lá, vamos ver a metodologia cubana. O pessoal fala muito de Cuba aí, pessoas nem conhecem Cuba. Não conhecem no sentido não de ir lá, né, Paulo? Nós estávamos até falando isso hoje, né, Paulo? O pessoal critica que o Brasil quer ser Cuba. Quem me dera que o Brasil fosse Cuba. Porque o Mazé sabe muito bem disso. A Mônica. Quem me dera que o Brasil fosse Cuba. Nós ia ter 1 milhão de músicos com faculdade. Artistas. Eu vi mestres como Toquinho, Tom Jobim, dando aula para as crianças. Que conhecem a música, que conhecem a história do país, por que teve a Revolução. E o Brasil fica nessa onda aí de ficar falando, quer ser Cuba? Quero. Eu quero. Eu também. Gostaria de ser um cubano. Sou brasileiro com muito orgulho, osasquense, mas gostaria que Osasco fosse igual a Cuba, pelo menos, já que o Brasil não quer, Osasco quer. Por quê? Porque lá se investe na educação e na cultura. E a educação que causa essa revolução que nós estamos tanto falando aqui. Acredito na revolução humana. E estou aqui para agradecer todos aqui. Não vou ficar mais falando, não. Quem quiser, como o Den falou, eu estou no mesmo lugar lá há 13 anos. Atendo todas as pessoas. Estou no Facebook, Instagram. Instagram, o pessoal com meus alunos, faz Instagram, faz Facebook. O outro lá do passarinho eu não fiz, que eu falei, não vou ficar do Twitter, né? Não vou fazer isso, não. Mas já fiz, desde a época que Fotolog. Dinho, você tem que fazer isso, é um meio que eu consigo mobilizar. Agora nós estamos no WhatsApp, fazendo grupo, compartilhando, né? Não tem que fazer mais nada, não, mano. Fui no Piauí, exatamente. Eu fui na terra do meu sogro, minha sogra. Calma. Nós vamos falar um pouco de tudo, assim. Eu graças ao grafite, à arte e educação, eu pude conhecer Brasília, Rio de Janeiro, eu vou nos morros. Como o Batista falou, na Brasilândia, eu trabalhei, eu tenho alunos, tenho frutos lá. Em pena que eu não consigo ficar nas comunidades. A comunidade que eu fiquei mais assim foi Rochidale, 8 anos. A cidade de Osasco, eu trabalhei muito aqui.
E aí eu tive que ficar um período fora trabalhando, né? No sentido, aí eu fui para Brasilândia, Paraisópolis, Heliópolis, Jardim Ester. Então nós chega lá na simplicidade, sem conhecer ninguém, pede licença lá, como você vai entrar no mar, pede para Iemanjá. Nós temos que pedir licença para os manos, chegar lá, sou o Dingos, minha proposta é essa, como eu estou fazendo agora na cidade de Osasco, junto com a administração atual. Eu peço licença, entro, apresento a proposta. E foi assim que me chamou a atenção, que eu fui ali perto da casa do meu amigo aqui, o Clodoaldo, que está ali. Vai ter um centro comunitário lá, que vai atender toda aquela baronesa ali, né? Vai ser inaugurado em breve. E aí tinha uns meninos do muro, né? Os meninos do muro ficam de chavando, fica encolhido. Aí eu olhei assim e falei, puxa, eles. Cheguei neles e falei, pô, mano, nós estamos trazendo uma proposta aqui de oficinas de hip hop. E nós vamos fazer essa oficina para gerar um desenho. O tema é navegação, porque é no Bonança. Depois da Bonança vem a navegação. Nós vamos navegar por meio das cores. E aí eu cheguei nos dois, estava fumando um ali. Acho que não tem censura, porque isso acontece na periferia. Um moleque tinha 17, 18 anos, para a polícia é um marginal. Para mim, não, eu vejo ele como um ser humano. E que está 18 anos esperando algo ali. E a administração chegou lá agora. Opa, está um pouco tarde, mas chegou. Então, chegou algum equipamento público de grande importância para a cidade, principalmente para a Zona Norte. Por quê? Tem pista de skate. Puxa, quem me dera, na época, ter uma pista de skate. Não tinha. E não tem ainda na minha área ali, a molecada reclama. E vai ter todos os serviços ali da administração, vai ter o CRAS. E aí eu olhei assim a quadra coberta, falei, puxa vida, quanto tempo nós batalhamos. No Eremim tem, mas tem o sócio que usa. Lá no Gol de Letra nós temos também uma quadra coberta, mas tem escola que não tem, né? Então, olhei ali, cheguei nos manos e falei assim, nós vamos trazer cinema para vocês, a primeira iniciativa, vamos passar 8 dias lá. É bem simples, cinema, depois nós vamos ter um ciclo de oficinas e depois nós vamos grafitar um muro. Quem que vai grafitar? Vocês. Quando eu falei cinema, nós vamos fazer o cinema ali, o olho daquele menino ali brilhou. E eu venho fazendo isso, eu não sou do cinema, eu sou do grafite. Seria muito cômodo para mim chegar na minha comunidade ali e fazer aulas de grafite. Eu fui fazer cinema, literatura, apresentar outras coisas. Eu vejo que eu sou um apresentador de coisas para esses jovens. E com da fala, da expressão, vender uma verdade para ele. Porque eu vou com o coração muito limpo, assim, chego e consigo os aliados. Aí os caras falam, não, pega meu WhatsApp. Eu já peguei e os caras... Aí vou mantendo um relacionamento, criando relações por meio da arte, né? Então, desculpa, eu falei várias coisas perdidas assim. Agradeço cada um de vocês aqui, não vou citar nome, que eu não vou conseguir, aí eu não vou ser injusto. Agradeço a minha família, meus amigos. Eu vi que eu tenho que agradecer uns caras que chegou aí, que veio de longe, Vila Albertina, Zona Norte, que é o Pedro e o Iago. São duas pessoas que sofreu um preconceito esse ano. Eu não estou expondo vocês, não, mas que nós estamos... Para o pessoal entender aqui, que nossa luta é muito maior. Meus meninos que estão ali, um é ilustrador, assim, com 18 anos, que fez todo o projeto da CD Osasco. Né? Tinha 7 grafiteiros profissionais que só estavam pensando nisso, dinheiro. E aí o pessoal abandonou o projeto e eu segui sozinho. Aí eu falei, puxa, quem que eu vou recorrer? Vou recorrer a um artista? Não. Por isso me chamaram na entrada de artista. Eu sou um artista porque eu sou brasileiro, mas eu sou um educador. Né? Nós somos brasileiros, somos artistas, né? Mas eu não sou um artista, eu sou um educador mesmo, assim, que pensa no próximo. E aí eu convidei o Pedro, eu falei, Pedro, tem uma missão aqui. Passei o histórico, e você tem que desenhar uma coisa bem para cima, porque o público da CD está ali lutando para poder andar, para poder fazer as suas... E aí o Pedro foi lá com a sua simplicidade, me representou muito bem, foi lá 2, 3 dias. Essa parceria foi com a Coral, com o Maurício de Souza. Nós demos um presente para o Maurício de Souza, 80 anos do Maurício. E o Pedrão lá, 6 meses de oficina, chegou lá, fez o desenho, fez o mascote da CD, nos pincéis ali, tudo muito perfeito. Eu tinha que falar porque eles veio de longe aqui para poder estar nessa plenária, nessa homenagem. Quero agradecer mesmo agora a minha esposa aqui, a Márcia, a minha sogra que permitiu eu fazer o ateliê Casa da Sogra.
Nós estamos 9 meses fechados, deu cupim de solo, deu um monte de coisa. Coisa quebrando, coisa. Aí eu falei, puxa, não tenho mais Opala, agora eu tenho a Paraty. A Paraty, o Sogra Móvel, que em breve vai estar nas ruas. Eu falei, não posso vender o Sogra Móvel agora para pagar, investir no ateliê. Mas, como diz o DEM aí, o pessoal, temos fé, temos uma coisa que, mesmo que eu não conseguir realizar o teatro, que cada um de vocês possam lutar por isso. Porque acho que nós merecemos, é o que vai ter lá perto da casa do seu Clodoaldo, ter um espaço desse. Oi? Entendi. O Piauí eu fui, maior prazer lá, graças a Madalena ali. Cadê a Madalena? Né, Madalena? Madalena é a minha coordenadora aí do Centro Santa Fé, trabalha lá no Morro Doce. Morro Doce nós estamos enfrentando lá os 1533, os meninos que adoram a facção e ficam escrevendo lá. Nós estamos nesse enfrentamento lá, não contra o 1533, mas sim poder apresentar outras coisas. Nós acreditamos nisso. Vamos lá, apresenta. Ó, isso aqui é o hip hop, isso aqui é o grafite, isso aqui é o Adriano, isso aqui é a Márcia, isso aqui é a Madalena. E aí nós fomos para uma missão junto com a Igreja Católica, com os jesuítas também, a convite do Padre Aécio, que é um cara, em novembro ele está na cidade, eu vou fazer questão de apresentá-lo. É um cara que luta lá, ele está em Ribeiro Gonçalves, Piauí. E aí eu fui para lá, ficamos 3 dias viajando no ônibus, olhava meu sogro e minha sogra, eu falei, puxa, vocês são um guerreiro. Aí eu falava para ela, eu vou de avião, porque meu Oremi me acostumou a andar de avião. Avião você pega aqui... Só que a viagem de ônibus era tão prazerosa, porque você pode... primeira noite nós dormimos em Brasília, e aí no micro-ônibus, 15 pessoas, uma missão. Madalena falou, é missão. Eu falei, vou com o maior prazer. Fui para lá, pensei assim, eu sou um cara que toma remédio de manhã por causa da pressão alta, né? E sou um cara que tem muita ansiedade, isso dá um reboliço na barriga, né? E aí, puxa vida, vou viajar, ficar no ônibus lá, cara, sem banheiro, vai ser fogo, né, meu? Mas acho que a fé, e o acolhimento dos educadores, da equipe, nós fizemos essa missão, ficamos lá, deu 15 dias de viagem, e aí conheci Maranhão, eu conheci mais o Piauí que meu sogro e minha sogra. Aí comi buchada, bode e tal, e é uma coisa assim que que o padre, ele é um visionário, não sei se você já viu isso na sua vida. Eu grafitei durante uma missa, que para mim isso foi ele celebrando a missa num vilarejo, moravam 200 pessoas. Nós pudemos conhecer a agricultura familiar, onde tem uma escola ali, as escolas, as construções bem simples, né? E aí na devolutiva dessa viagem, o pessoal falou: nossa, pobreza. Eu não vejo como pobreza, não. Eu vejo como uma raiz, uma coisa que você não precisa das coisas materiais. Eu vivi lá sem Coca-Cola, que eu tomo muito. Mas por quê? Nós tinha suco toda hora. Tinha aquela coisa da terra, assim, aquela relação com a terra, com as pessoas, com aquela coisa do bom dia. E aí eu pude fazer o grafite em lugares assim que eu nunca pensei em fazer. Então, nós estamos na contramão da história, como diz o Fábio Rataca, que também não está aqui. Nós estamos na contramão da história. E, por meio da educação, nós vamos mudar isso. E me coloco à disposição de todos aqui que estão na mesa, administração. Eu vou dar um puxão de orelha aqui. Eu não vejo não tem que ter divisão na política. Fala isso lá para o bigode, lá o Celso Giglio. Tá? Tenho um enorme respeito. Fala lá para o seu também, Bob. Fala para os senhores aqui. Não tem que ter divisão na política, porque quem perde é a sociedade, meu. Não devemos. E também, vocês, sociedade, não tem que só ficar criticando a política. A política é isso, política é aquilo. Não. Os caras estão exercendo o papel deles. E nós, como sociedade, como pessoas que acreditamos na política, que não é só partidária, nós temos que se unir em prol das pessoas. Domingo, só para finalizar, eu já falei demais. Domingo eu fui na feira ali eu acordei tarde domingo. Aí eu fui na feira, eu vi uma coisa assim que corta meu coração. Que eu acho que ninguém percebeu isso. Ou percebe e faz de conta, já acostumou a olhar. Ali perto do nosso, né, Cuca?
Eu vi 2 meninas lá, mãe de família já, novas. E era 1h, assim. Eu passei lá na feira para ver se achava alguma coisa, né? Para comprar alguma coisa, né? E elas estavam catando carcaça de frango, né? Aí isso mexeu muito comigo. Num país que tem toda essa questão de terras, a agricultura funciona. E aí alguns interesses de pessoas, você vê aí o que está acontecendo na presidência, né? Você vê um PMDB fazendo isso com o Brasil, desculpa, não sei, é o que eu vejo assim. E aí a presidente tem que abrir as pernas, desculpa a expressão, não no sentido, vai ter que negociar para poder administrar, né? E como acontece nas esferas menores, mas não pode ter divisão. Eu penso nisso, não vejo divisão. Hip hop ele também vem sofrendo essas divisões por interesse de alguns. Aí no rap também tem as divisões. E aí vai dividindo tudo. Nós já somos divididos por natureza, né? Já cresce, já tem que disputar aí a atenção da mãe. Já começa aí, pô, amanhã. E aí vai, né? Vai na escola, você tem que disputar a atenção da professora. E aí chega na fase adulta, você tem que. Ou as pessoas que vão administrar têm que ter esse jogo de cintura. Então, uma coisa que eu peço aqui para a mesa, o Toniolo eu conheço há muitos anos. A Mazé, nós fizemos uma luta contra o Iraque, fizemos ações assim, vamos lá fazer. E o Dingão rodou bastante mesmo, eu cheguei a ter programa na TV Osasco. Então, acho que não deve ter essa divisão. Eu consigo, como diz aí na linguagem da política, eu tenho um bom trânsito com tudo. Eu vou lá no Celso Gigo, converso com ele, vou lá no Lapas, vou nos vereadores. Eu acho que nós temos que levar proposta, não é levar proposta, ideias, e que essas pessoas que são nossos representantes possam, de fato, fazer algo por nós. Certo? Muito obrigado. E amo todos que estão aqui. Muito obrigado mesmo. Já estamos chegando na parte final, mas antes, porém, nós vamos pedir aqui à senhora Andréia Marinho que proceda à entrega de um buquê de flores à senhora Márcia Maria de Carvalho Del Barco, esposa do homenageado. Imagina, irmão, a festa é sua. Imagina. Como estamos chegando aqui na parte final, normalmente o presidente tem que fazer um discurso de mais meia hora, mas eu não vou fazer de meia hora, vou fazer apenas de 20 minutos, tá bom? Porque o Dingos falou tudo que precisava falar, né? Mas eu quero fazer os agradecimentos, na verdade. Primeiro, agradecer a vocês que vieram aqui prestigiar essa bela festa. Eu confesso para você, Batista, que eu na próxima vez que me convidarem, o Poio me enganou. Ele falou assim, que precisava de alguém para presidir a sessão, uma vez que o nosso presidente Jair Assaf estava ausente num outro compromisso, não pôde vir, mas pediu que eu externasse aqui um abraço a todos vocês, né, nesse evento. Mas na próxima vez que eu for presidir, Dingos, eu vou ter que perguntar, é com emoção ou sem emoção? Porque hoje, realmente, a coisa foi com emoção. Olha que eu tenho 23 anos de Câmara, né? Mas hoje a coisa aqui foi muito braba. Realmente, muita emoção na fala dos colegas, dos companheiros, né? E a gente percebe quando o coração fala, né? Então, você acaba se emocionando também, não é isso? Mas régia. Então, a gente fica preocupado um pouquinho, às vezes, porque a idade já vem chegando, então você já não pode ir, né? Mas eu quero... primeiro, cumprimentar aqui esse grande vereador
que é o vereador Batista Comunidade, o autor proponente deste evento, né, que sem ele, sabe, ele consegue... Primeiro que ele está fazendo um excelente trabalho como vereador, apenas 2 anos e meio aqui nessa casa, já tem apresentado ótimos projetos para a comunidade, junto comigo e os demais vereadores, vereadora Mazé, né, junto com esses secretários que aí estão, está aqui o Gelson de Lima, né, está aqui a nobre secretária doutora Régia, que está aqui também, a nossa secretária Mônica Veloso, que junto conosco nós temos ajudado a transformar essa cidade, né, com o prefeito Jorge Lapas, com todo o seu secretariado. Hoje Osasco é a 4ª cidade melhor para se viver, né? Isso acho que é um fator muito importante. Temos problemas? Temos problemas, mas esta Casa de Leis, esses vereadores e também o Executivo, junto com o prefeito Lapas e esses secretários, temos ajudado a transformar essa cidade, né, e buscar soluções. Né? Zona Norte está ganhando ali no Bonança, lá em cima, o Céu das Artes, onde vai poder levar cultura para o bairro. Né? Tem vários projetos ali na região da Menck, ali, que o Batista tem lutado e trabalhado. Temos lá no Santa Maria, outro Céu das Artes. Quer dizer, o prefeito também está preocupado, né, em levar a cultura para esses bairros. Então, isso daí a gente tem que valorizar. Né? Então, Batista, você está de parabéns por ter encontrado, né, dentro do seu trabalho, né, essa pessoa aqui, que eu conheço há muito tempo, né, já ajudou muito o Fundo Social de Solidariedade, já fez um belo trabalho ali, né, junto com a dona Glória, como ele mesmo próprio falou. Mas eu diria para vocês, se nós fôssemos ler aqui o currículo desse homem, olha, tudo isso aqui, ó, são 4 folhas para falar um pouco dele, né, de tudo que ele já fez. Como ele mesmo falou, ele é hiperativo, vai para um lado, vai para o outro, quer dizer, mas está contribuindo, fazendo a sua parte, junto com a sociedade, né, dos 2 lados, junto com a comunidade ali, junto com o poder público, né, junto com a Câmara, ele está fazendo a sua parte, ajudando a construir a cidade, como nós fazemos. Né? Se cada um, como ele disse, cada um de nós fizermos a nossa partinha ali, nós estamos ajudando a colaborar, fazer com que essa cidade cresça cada vez mais. Mas parabéns, Batista. Agradeço aqui a doutora Régia, que tem feito um excelente trabalho, como eu já disse, junto com a Mônica Veloso, os demais secretários. Leve o nosso abraço ao prefeito Jorge Lapas. Quero agradecer a nossa vereadora Mazé, que é secretária desta casa, presidente da minha comissão de finanças, e onde a gente também tem feito aqui um trabalho voltado aí a fazer com que essa cidade cresça cada vez mais. Mas quero deixar aqui os meus parabéns e agradecer ao Dingos. Como eu já disse, ele tem colaborado, tem feito, vi a emoção nas pessoas que estão aí, teus parentes, teus amigos, tua mãe, né? Vi a emoção deles em cada fala aqui. Então, a gente sabe que a família está por trás de tudo isso, então é muito importante. Pena que a festa foi aqui, né? Como diz, ele é um artista, é um educador, mas, gente, o que nós recebemos aqui de MCs e rappers, enfim, isso aqui, se cada um viesse aqui, fizesse uma apresentação, isso daqui poderia ter sido uma festa muito maior. Apenas que há uma formalidade dentro de um projeto, né, como uma sessão solene, então há toda uma formalidade. Mas não vai faltar uma oportunidade aí, o Batista vai convidar nós, né, e todos eles vão fazer uma apresentação aí para a gente poder se deliciar com isso. Gente, mas eu falei demais, quero agradecer a cada um de vocês, né, agradecer aos funcionários aqui da casa, que até agora estão aí, desde as 8 horas, 9 horas da manhã, estão aí trabalhando, e agora à noite aqui fazendo essa sessão, uma plena segunda-feira, tanta gente. É sinal que você é querido, que o Batista é querido. Quero agradecer aos funcionários do Batista, que também ajudaram a conduzir essa sessão, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, que está sendo transmitido ao vivo essa sessão também, né, aos funcionários, e mais especialmente a vocês, e desejar a todos uma boa noite. Vai ser servido um coquetel
Na saída, é isso? Pelo menos está aqui. Ó, convido a todos para participar de um coquetel que será servido na sala de estar. Tá certo? Eu estou só lendo aqui, ó. Não sei se não me confirmaram. Mas eu quero parabenizar. E parabenizar especialmente a Mônica também, que ajudou muito, né, aí no projeto do Eremi e todos. Mas, enfim, agradecer especialmente aquele homem lá, ó, Deus, porque Ele é a razão de tudo, e dar a oportunidade de estarmos todos reunidos aqui hoje, fazendo essa homenagem aqui ao Dingos. Um grande abraço a todos. Está encerrada a presente sessão. Boa noite.